Boa noite, igreja. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Bom, irmãos, eu quero, antes de mais nada, agradecer a Deus a oportunidade que Deus nos dá de, junto como igreja, poder compartilhar da palavra de Deus. Eu não quero prolongar por causa do tempo, já quero logo já entrar na mensagem. Irmãos, é muito comum você ver em casa, sobre a estante ou criado, ou mesmo em escritório ou balcão de loja, uma Bíblia aberta. E muitas vezes ela está aberta no Salmo 91. E essa Bíblia, normalmente está empoeirada ou em torno dela há algum tipo de recipiente com sal ou com sal grosso, ou mesmo dentro desse sal uma cabeça de alho. Mas quando nós deparamos com isso, qual é a conclusão que nós chegamos? Essa pessoa, ela está fazendo da Bíblia um amuleto, com certeza. Mas o que é um amuleto? Um amuleto, segundo a definição do dicionário, ele é um objeto qualquer, né? Um objeto qualquer que as pessoas atribuem a ele um poder mágico, um poder sobrenatural para afastar males. Esse objeto ele pode ser de forma escrita, uma figura, ou uma imagem, uma medalha, uma figa, enfim. São objetos que alguém guarda consigo e atribui a esse objeto a eles uma virtude, um poder sobrenatural para a sua defesa contra as desgraças ou doenças ou malefício que esse objeto não tem. Ou seja, quem age assim deixa Deus de lado e coloca a sua confiança nessas coisas. Por que eu estou trazendo esse assunto? Por que eu estou abordando esse assunto? É porque, irmãos, o tema da mensagem de hoje diz o seguinte: em qualquer circunstância, seja qual for a circunstância, toda a nossa segurança tem que estar em quem? Tem que estar no Senhor. O Salmo 91, ele explicita bem isso. Eu quero convidar os irmãos, dê uma pausinha e abre a tua Bíblia. Nós vamos ler o Salmo 91 e depois, logo em seguida, a gente continua com a mensagem que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, diz ao Senhor: meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Pois ele livra do laço que prende o passarinho e da peste mortal. Ele te cobre com suas penas, tu encontra refúgio debaixo das suas asas. Sua verdade é escudo e proteção. Não temerá os terrores da noite, e nem a flecha lançada de dia, nem a peste que se alastra na escuridão, nem a mortandade que arrasa ao meio-dia. Poderão cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente contemplará com os teus olhos e verá a recompensa dos ímpios. Porque fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito para que te proteja em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos para que não tropece em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra. Pisoteará o leão novo e a serpente. Porque tanto me amou, eu o livrarei, eu o colocarei a salvo, pois conhece o meu nome, e quando ele me invocar, eu lhe responderei na sua angústia, e estarei com ele, e eu livrarei e honrarei, e darei a ele longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Irmãos, nós estamos em meio a algumas crises muito fortes no nosso país, e não só no nosso país, né? Não tem como negar isso, mas a crise ela se instalou no mundo inteiro. São crises epidêmica, financeira, política, moral.
Mas a questão é, em meio de tudo isso, como o crente precisa reagir, né? Como o crente precisa reagir, como o crente precisa comportar. Lamentavelmente, muitos dos crentes agem como ímpio. É um desespero total, histeria, né? Exagero em sentimento emotivo, uma preocupação exagerada, em vez de colocar a sua confiança naquele que é digno de confiança. Isso acontece normalmente com um crente que faz da palavra de Deus um amuleto apenas. Muitas vezes a gente depara com, às vezes, a Bíblia que faz até empoeirada dentro do carro, ou deixada no canto, ou de cima de um armário, e a gente percebe que há tempo aquela Bíblia não é usada. Para esses, quando vir a dificuldade, quando vem difícil, a tempestade difícil de suportar, né? O procedimento dessa pessoa, ele é o mesmo procedimento de um ímpio. Age com desespero, embora ele sendo crente. Mas, irmãos, eu não sei se você sabe, o saltério ele é uma compilação de várias coletâneas, e ela representa a etapa final de um processo que levou séculos para terminar. Mas ele ganhou sua forma final nas mãos dos funcionários pós-exílico, né? Aquele povo que ficou 70 anos, o povo de Israel ficou 70 anos exilado, pós esse exílio do tempo, que foi que eles completaram, provavelmente ali no século 3 antes de Cristo. Nessas condições, o Salmo servia de livro de orações, de louvores, mas também de instrução religiosa. E a gente consegue tirar dos Salmos alguns ensinamentos riquíssimos, né, para nossas vidas. Os Salmos, eles são divididos em livros, né, em livros, e o Salmo 91 ele está contido no livro 4, que vai do Salmo 90 até o Salmo 106. Há também uma ligação entre o Salmo 90 até o 92, ou seja, o Salmo 90, 91 e 92, há uma ligação entre eles. Ele segue, o Salmo 90, ele termina ali nos versículos 15 ao 17, com súplica ao Senhor, né? Passando por aflições, por muita dificuldade. Então você encontra ali súplica ao Senhor. Nós não vamos ler por causa do tempo, mas você pode ler na sua casa. Já no Salmo 91, nos versos 14 ao 16, encontramos diversas promessas de Deus. E em seguida, no Salmo 92, a resposta, né? Essa resposta vem através de manifestação do salmista com ação de graça, né? Por algo que já aconteceu. Os salmos, né, geralmente são salmos apaixonados, vividos, concretos. São também ricos em figura de linguagem. O que na verdade é uma figura de linguagem? Uma figura de linguagem são recursos usados na fala ou na escrita para tornar mais expressiva ou dar mais ênfase à mensagem transmitida. São vários os tipos de figura de linguagem. É necessário então saber distinguir entre uma e outra. Por exemplo, a metáfora é uma figura de linguagem que produz sentido figurado por meio de comparações. Você percebe, mesmo que implicitamente, essas comparações. Por exemplo, aquela menina é uma flor. A flor, na verdade, eles comparam a menina a uma flor, que é uma figura de linguagem, que implicitamente o autor da frase está afirmando que aquela menina ela tem uma beleza, ou uma delicadeza, um cheiro comparado de uma flor. Ou, um outro exemplo, aquele rapaz é um gato. Não é que ele é um gato, mas ele tem uma beleza comparado a desse animal. Então, isso aí, a metáfora, ela é tipo a comparação.
Outro exemplo de figura de linguagem comum é a hipérbole, né? Que está relacionada ao exagero. Eu estava, eu estava com tanta fome que eu podia comer um boi inteiro. Claro que humanamente isso é impossível, não tem como você fazer isso. Agora, a primeira coisa que nós queremos pensar nesta noite, já com isso em mente, primeira coisa é que para termos segurança é necessário primeiro ter confiança, né? Para que você possa conseguir ter uma certa segurança, primeiro é necessário você adquirir confiança. Para isso, o salmista, né, desse salmo, ele traz aqui uma afirmação que para mim é a chave, né? Já no primeiro, na abertura, no primeiro versículo do salmo, ele traz uma afirmação que para mim é a chave para todo o salmo. Ele dá um testemunho entusiasta da segurança, né, dos que confiam em Deus. Provavelmente esse salmo foi escrito por um funcionário do templo, pode ter sido por um sacerdote ou mesmo por um levita. O que parece ser, no momento, uma palavra reanimadora para os adoradores piedosos da época. Quanto à estrutura do salmo, ele está dividido em duas partes, com 8 versículos cada. Na primeira parte, o justo ele recebe as promessas de ficar em segurança, mesmo em meio a ameaça e perigo. Nós vemos isso no versos 5 e 6, né? Que diz: não temerá o terror da noite, nem a flecha lançada de dia, nem a peste que se alastra na escuridão, nem a mortandade que arrasa ao meio-dia, né? Então você percebe aqui promessas, né, de ficar em segurança mesmo em meio de ameaça. Já na segunda parte, o autor ele direciona diretamente para mim e para você com a afirmação de que se confiarmos no Altíssimo, nós temos a promessa de ficarmos em segurança. E além disso, triunfaremos mesmo em meio às fortes ameaças. Encontramos isso nos versículos 14 e a 16, que quando diz: porque tanto me amou, eu o livrarei, eu o colocarei a salvo, pois conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, na sua angústia estarei com ele, eu o livrarei e honrarei, e darei a ele longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Irmãos, no versículo 1, eu afirmei ser a chave para este salmo. Por quê? Porque depois o restante do salmo ele depende de como nós vivemos o que está escrito no verso 1. Ou não, né? O que diz o verso 1? O verso 1 diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, diz o Senhor: é meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Em outras palavras, quem é que pode dizer que Deus é um refúgio? Quem pode dizer que Deus é a nossa proteção? Somente aquele que habita, né, no esconderijo do Altíssimo, né, ou descansa, ou tem o Senhor como refúgio, ou descansa, né, à sombra do Todo-Poderoso. O Salmos 23:6 diz assim: a bondade, a misericórdia do Senhor certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O verso 1 fala de abrigo. O autor, provavelmente, ele está fazendo uma referência ao templo, aonde o justo acha segurança debaixo das asas protetoras de Deus, né? Então, provavelmente, ele está fazendo uma referência, assim também, não, como diz o Salmo 27:4, é por isso que eu cheguei a essa conclusão, que diz assim: pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu
templo. Também ele usa como figura de linguagem o título Altíssimo, usado para referir o Senhor, para revelar a majestade, a glória e também a superioridade sobre os outros deuses das nações pagãs. É para diferenciar o Deus Altíssimo, o Deus soberano daqueles deuses. Então ele usa o título de Altíssimo. Não é um título que foi usado só aqui, anteriormente já havia sido usado para se referir ao Senhor. Lá em Gênesis 14, 18 ao 19, diz assim: então Melquisedeque, rei de Salém, e o sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe o pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendita seja Abraão, de Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Nota-se que o termo aqui também é usado para diferenciar o Deus Todo-Poderoso dos deuses pagãos. Também no verso 3, usa-se uma figura do laço do caçador. Aqui é uma metáfora, irmãos. Uma metáfora que era usada para representar o inimigo. No Salmo 124, 7, também fala da mesma coisa, quando diz: como um pássaro escapamos do laço, da caça do passarinheiro, do laço que se rompeu, nós escapamos. É uma metáfora, essa figura, ela é uma metáfora que produz um sentido figurado por meio de comparações. E também a palavra refúgio, um lugar tranquilo, onde oferece paz, tranquilidade, sossego, um lugar onde as pessoas procuram para esconder ou fugir do perigo. Nesse caso, ele usa essa figura de uma galinha, um escudo, para se referir à segurança que nós temos quando nós confiamos no Senhor. Então, irmãos, o salmista, no versículo 1, já dá para entender que a nossa confiança ela tem que estar sempre no Senhor. No verso 5 e 6, o salmista aproveita a ideia do versículo 4 e ainda ele amplia, ele dá a ideia de que não se deve temer ataque dos inimigos, que durante o dia ou durante a noite, o Senhor de fato é a sua proteção. Para o salmista, o perigo é iminente, ele existe, o perigo está aí, ele existe. Mas de como que nós devemos proceder? Nós devemos buscar, ou devemos confiar, colocar toda a nossa confiança em quem? Em Deus. Por quê? Porque Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso lugar mais seguro, Ele é o lugar onde nós devemos buscar essa proteção. Nós não precisamos temer, nós não precisamos ter medo. Ou seja, não é que o medo ele não existe, o medo ele é natural. O medo ele é natural do ser humano. E às vezes o medo é até bom, o medo às vezes nos livra de fazer algo, sofrer algum acidente, alguma coisa por causa do medo. Mas o problema é o medo exagerado, o problema é a histeria exagerada, o problema é o desespero em vez de nós buscar a segurança no Senhor. E da mesma forma, o salmista, então, da mesma forma, as pragas, não precisamos ter medo nem das pragas repentinas, das enfermidades, não se deve causar terror, mesmo quando atinge proporções epidêmicas. Nós somos crentes e nós não estamos livres da epidemia. A epidemia está aí, a epidemia está acontecendo, não tem como livrar disso. E nós, enquanto estiver nesse mundo, a gente vai estar sujeito a essas coisas. Agora, a questão é, aonde está a diferença? Você consegue entender? Você consegue entender que por eu e você, se eu e você, nós estamos em desespero exagerado, nós estamos vivendo um ato pecaminoso, irmão, porque nós somos conhecedores da palavra. E a vontade de Deus é que eu e você descansa, confia nele ao ponto de descansar, ao ponto de sentir ele como nosso escudo verdadeiro, a nossa proteção verdadeira. No entanto, nem todos os crentes
ele desfruta de tal segurança, do cuidado protetor de Deus em tempo de perigo. Muitos estão diante de Deus, muitos estão distante de Deus, que não é capaz de ver nele o único lugar seguro. Mas para aqueles que faz o Senhor o seu abrigo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, para esse pode cair milhares ao seu redor, porém ele continua confiante e seguro no poder de Deus. Irmãos, a segunda questão é importante, vamos considerar que é importante antes o conhecimento de Deus. A primeira parte me parece mais uma condicional, né? Embora nós vemos explícito não vemos explícito o termo se, porém a ideia que passa é essa, que é algo condicional. Primeiro, eu preciso me sentir seguro para que Deus possa agir na minha vida. Já na segunda parte, que começa no versículo 9 e 10, diz: porque fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, é algo que já aconteceu, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Aqui a pessoa que está implícita já colocou a sua confiança em ação. Ele já fez do Senhor a sua única opção de segurança. A sua fé tocou no coração de Deus. E vale a pena dizer que a fé funciona como um dispositivo para acionar o poder de Deus. Isso me faz lembrar daquela mulher do fluxo de sangue. Lembra? Aquela mulher viveu períodos prolongados com o fluxo de sangue, mas quando ela se deparou com o Senhor Jesus, ela viu no Senhor Jesus a única solução para o problema dela. O que ela fez? A fé dela foi tanta que para ela apenas tocar no Senhor Jesus era o suficiente. É isso que é essa segurança que Deus quer de mim e de você. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a nossa fé, ela funciona como um dispositivo para acionar o coração e o poder de Deus. No versículo 11 e 13, a gente observa que as ameaças e os perigos ainda estão iminentes. Porém, por causa da fé, a sua proteção já está garantida por Deus. Mas, irmãos, no verso 14 diz: porque tanto me amou, eu o livrarei e colocarei a salvo, pois conhece o meu nome. Eu queria pegar aqui a frase, pois conhece o meu nome, para pensar com você a necessidade de conhecer a Deus. De estar sempre em relacionamento com Deus, através da palavra, através da oração, meu irmão. Em toda a relação que envolve confiança, ela tem que ser conquistada. Ninguém em sã consciência confia em alguém que você não conhece. A confiança, ela acontece na medida em que o outro vai provando que é digno dela. Por que eu estou dizendo isso? Nem todos os crentes que passam por um momento como este, está tranquilo. Por causa, provavelmente, ou certeza, que é por causa da falta de confiança em Deus. Isso se dá porque há tempo já se distanciou de Deus. E quando vem a tempestade, o perigo, os ameaça, entra em depressão, desespero, preocupação exagerada, histeria. A confiança em Deus, ela aumenta cada vez mais quando o nosso relacionamento com Ele é diário, através da leitura bíblica e da oração. Quanto mais conhecemos a Deus, quanto mais conhecemos a Deus, mais aprendemos a confiar nele. Porque podemos
quanto mais lemos a Bíblia, podemos enxergar, ver o poder, a glória, o amor, a fidelidade de Deus e tantas outras virtudes que encontramos nele, que nos faz ter uma confiança total. Agora, muitos de nós não tem paz e tranquilidade nos momentos difíceis, porque há tempo já fizemos da nossa Bíblia apenas um amuleto. Irmãos, atentemos para isso. Lembra do que Paulo diz em Romanos 10:17? Portanto, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A fé vem do ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quando eu disse no início da mensagem, o momento que estamos vivendo não está fácil, por exemplo, eu estou desempregado, minha esposa também está, mas a pergunta é, como que eu estou me comportando diante de tudo isso? Se você, como eu, está passando por um momento assim, a hora certa para nós medirmos o nosso relacionamento com Deus é agora. É momentos difíceis. É nesse momento que eu e você vai entender que o meu relacionamento com Deus está correto ou está falho. Isso vai depender da confiança, da tranquilidade, da paz que nós temos mesmo em meio a situação como essa. Agora, essa paz, essa confiança, ela não vem à toa. Ela vem de um conhecer de Deus. Ela vem de você adquirir essa confiança por conhecer a Deus. Se você, como eu, está passando por um momento assim, meu irmão, é hora certa para nós medir o nosso relacionamento com Deus. Eu e você precisa refletir sobre isso. Eu quero desafiar o irmão. Eu quero desafiar a mim mesmo. A pensar, a fazer uma autoanálise, uma autorreflexão de como que eu e você está vivendo nesse momento agora. Como é que está o seu coração? Irmãos, o texto diz claramente, em duas vezes, no verso 1 eu vou ler: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Poderoso, diz ao Senhor: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Somente aquele que faz do Senhor o seu esconderijo, faz do Altíssimo, descansa sobre a sombra do Todo-Poderoso, ou seja, tem Deus como o único meio de segurança. A confiança é tanta que mesmo em meio a todas as dificuldades, ele está tranquilo, porque sabe que Deus é o seu escudo e ele é a sua fortaleza. O verso 9 e 10 diz: porque fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Por quê? Porque ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Irmãos, quando nós depositamos no Senhor toda a nossa confiança, isso assona o coração de Deus. E a proteção vem porque é promessa dele. Eu queria terminar essa mensagem usando aqui uma ilustração que eu vi essa semana, que eu achei bastante interessante, que diz assim: o filho perguntou para o pai, fez uma pergunta para o pai, o seguinte: pai, que tamanho é Deus? O pai olhou para cima e viu um avião que ia passando e perguntou para o filho: meu filho,
qual é o tamanho do avião? Aí o pequeno respondeu ao pai: pai, o avião parece pequeno. O pai pegou o filho, levou ao aeroporto, e lá tinha um avião enorme parado, e o pai chegou com o filho perto do avião: filho, e esse avião? Que tamanho ele é? E o filho respondeu: pai, esse é muito grande. Aí o pai lhe disse o seguinte: assim é Deus, meu filho. Quando você está longe dele, ele parece pequeno. Mas quando você se aproxima de Deus, verá que ele é muito grande. Talvez para muitos de nós, Deus não está nos convidando para se aproximar dele. Talvez porque estamos muito distante dele, não façamos da Bíblia, porque nós estamos muito distante dele, é o fato de nós fazer da Bíblia apenas um amuleto da sorte. Mas a vontade de Deus é que nós busquemos a conhecer ele todos os dias, para que quando vier a tempestade, eu e você está pronto. Eu e você está confiante, está seguro debaixo da proteção de Deus. Só assim Deus vai acrescentar cada vez mais segurança em nossa vida. Irmãos, não despreza a palavra de Deus. Não despreza a oração. Não gaste seu tempo com coisas inúteis. Não gasta seu tempo com coisas que não vai te acrescentar nada. Porque se você fizer assim, no momento difícil você não tem aonde agarrar. Agarre na palavra de Deus. Agarre na proteção de Deus. É o único que pode te levar. Que Deus abençoe você. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir, aquilo que Deus colocou no meu coração. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Nosso Deus, nós somos gratos, Deus, pela Tua palavra. Abençoa o Deus Todo-Poderoso em nome de Jesus. Amém.